Bom dia a todos. Que Jesus nos abençoe nessa manhã de luz. Quem é meu próximo? Quem é o seu próximo? Quem é o nosso próximo? Já encontramos com ele hoje? Ontem? Essa semana? O nosso próximo pode estar sentado exatamente do nosso lado, neste momento. Vamos ousar dar uma olhadinha para o lado? Falar um bom dia? Falar um oi? Pode ser que tenhamos vindo com esse próximo de casa. Pode ser que tenhamos encontrado ele aqui. O próximo pode estar na nossa frente. Olha para frente, olha para trás. Pode estar atrás de nós. Dá uma olhadinha, não se acanhem. O nosso próximo pode estar aqui. Ele pode estar em casa. Ele pode estar no nosso trabalho. O nosso próximo pode estar a quilômetros de distância e até mesmo no plano espiritual. E mesmo assim, ser o nosso próximo. Quem estiver com lápis, caneta, papel, ou só por esse motivo, quiser pegar o celular e anotar, anotem para vocês, depois em casa, observarem essas anotações que eu vou pedir para vocês irem registrando, tá bom? Tenham o hábito de trazerem um bloquinho de anotações nas palestras, tá bom? Anotem aí para vocês observarem na Bíblia, tá? Em Lucas, capítulo 10, versículos 25 a 37. Anotem de novo aí, ó. Lucas, capítulo 10, versículos 25 a 37. Se alguém perdeu e no final quiser vir pegar comigo, pode vir também, tá bom? Jesus nos ensina algo fantástico sobre o próximo, sobre quem é o nosso próximo. Então estavam todos ao redor de Jesus, e eis que levantou-se um certo doutor da lei, com o intuito de tentar Jesus, fazer com que Jesus caísse em algum tipo de erro, caísse em algum tipo de contradição. E esse doutor da lei pergunta assim para Jesus: Mestre, que farei eu para herdar a vida eterna? Doutor da lei, não era uma pessoa qualquer, não. Ele era um doutor da lei, era alguém que conhecia muito bem a lei de Moisés. Ele já sabia a resposta da pergunta dele. Ele queria ver se Jesus sabia a resposta. Porque se Jesus respondesse alguma coisa contrária à lei, ele poderia ser preso, certo? Então ele estava experimentando Jesus. Então ele pergunta: Mestre, que farei eu para herdar a vida eterna, a vida espiritual em plenitude e felicidade? Ele quis dizer. E Jesus disse: o que está escrito na lei? Como a lês tu? Jesus sabia que ele era doutor da lei, e mais, Jesus conhecia a lei de Moisés. Lembram quando ele era jovenzinho e se perdeu dos pais e ficou conversando com os sacerdotes no templo? Ele sabia o que está escrito na lei. Como a lês tu? O doutor da lei podia fugir daquela situação? Não podia. Todos sabiam que ele conhecia a lei, então ele tinha que responder. Então o doutor da lei respondeu: ora, amará ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E Jesus respondeu-lhe: respondeste bem, faze isso e viverás a vida eterna, né? Que o doutor da lei tinha perguntado.
Mas o doutor da lei, querendo justificar-se a si mesmo, perguntou a Jesus: e quem é meu próximo? Mas o doutor da lei, querendo justificar-se a si mesmo, perguntou a Jesus: quem é meu próximo? Quem é que gosta de justificar a si mesmo? Quem de nós gostamos de justificar-nos a nós mesmos? Eu não fui. Porque estava chovendo. Ora, nós somos de açúcar? É que eu não tenho tempo de ajudar o meu próximo. E inventamos as mais diversas desculpas justificativas para os nossos erros, as nossas faltas, as nossas omissões e etc e tal, né? E o doutor da lei pergunta: e quem é meu próximo? Jesus, então, responde para ele contando uma parábola. O que é uma parábola? Parábola é uma história fictícia, mas que tem um grande ensinamento moral por trás dela. Então, Jesus conta a seguinte parábola, que ficou conhecida como a parábola do bom samaritano. Descia um homem, Jesus contando, de Jerusalém para Jericó, e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram e, espancando-o, se retiraram, deixando-o meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote do templo, ou seja, alguém que conhecia também as leis, né? E vendo o homem meio morto, passou de largo, foi embora. E de igual modo, também descia pelo mesmo caminho um levita, que era o auxiliar do sacerdote no templo, que chegando ao mesmo local, vendo o homem machucado, meio morto, passou de largo. Mas, contando Jesus a parábola, um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele, do homem, e vendo-o, moveu-se de íntima compaixão e, aproximando-se, atou-lhe as feridas, deitando-lhes azeite e vinho, e pondo-o sobre sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. E partindo no outro dia, tirou 2 dinheiros e deu ao hospedeiro e disse-lhe: cuida dele, e tudo que demais gastares eu te pagarei quando voltar. Jesus então vira para o doutor da lei e pergunta: qual, pois, destes 3 homens te parece que foi o próximo daquele que caiu das mãos dos salteadores? Então o doutor da lei, sem dúvida alguma, respondeu: o que usou de misericórdia para com ele. Jesus responde para ele e fala: vai e faze da mesma maneira. Que lindo! Mas a gente precisa entender muito bem essa parábola para poder compreender a profundidade dela. Para poder entender por que Jesus colocou um homem, sem dizer quem ele era, de que religião ele era, de qual classe socioeconômica ele era, não disse nada. Quem era aquele homem, ele não descreveu. A gente tem que entender essa parábola para compreender por que ele colocou o sacerdote, por que ele colocou o levita e, sobretudo, por que ele colocou o samaritano. E para isso, meus amigos, para a gente compreender a profundidade dessa parábola com relação ao próximo e com relação à caridade, ninguém melhor do que Terezinha Oliveira, a nossa querida e saudosa Dona Terezinha. Ela é o que nós chamamos de uma excelente exegeta, ou seja, uma pessoa que tem uma habilidade formidável de interpretar os textos bíblicos e
traduzi-los, vamos dizer assim, não só interpretar, mas trazer essa compreensão para as pessoas. E ela fez isso de uma maneira tão brilhante, e graças a Deus ela deixou isso registrado em palestras e em livros. Eu aproveito sempre, nos momentos em que a gente fala publicamente, para divulgar algumas obras. Vou dizer para vocês por quê. Hoje tudo está muito fácil, né? A gente digita no Google e as coisas vêm prontas, todavia não vêm com profundidade. Vem tudo na superficialidade. Quando a gente pega uma obra, um livro, nós conseguimos adentrar na mente do autor, né? E a gente se aprofunda naquele conhecimento, né? E a Dona Terezinha, dentre várias obras que ela publicou, algumas foram muito importantes no campo da interpretação bíblica, da interpretação do Evangelho. E para a exposição de hoje, nós utilizamos esse livro dela, Na Luz do Evangelho, esse livro dela, Parábolas que Jesus contou e que valem para sempre, esse livro dela, Iniciação ao Espiritismo. Fiz o curso de iniciação há mais de 20 anos atrás. Uso esse livro com frequência. E esse livro dela, Estudos Espíritas do Evangelho. O curso é fantástico. E eu sei que está começando uma turma nova, ou começou há pouco tempo, porque eu acompanho o site e acompanho as redes sociais da casa. Só que no site as informações são mais profundas, né? Mas o livro é de uma especificidade fantástica, e o curso mais ainda. Então, no campo da interpretação bíblica, à luz do Espiritismo, não tem igual como a Dona Terezinha. Então, para interpretar a parábola do bom samaritano, nós nos valemos com muito carinho, muito respeito, do estudo que a própria Dona Terezinha fez, tá? Bom, nossa querida e saudosa Dona Terezinha nos explica o seguinte. Quando Jesus diz que descia um homem de Jerusalém a Jericó, foi assaltado, passou um sacerdote, ou seja, o encarregado do culto judeu no templo de Jerusalém, passou, o viu e foi embora. Passou o levita, que era o auxiliar dos serviços no templo, viu, foi embora. Passou então o samaritano. Quem era o samaritano? Samaritano era quem vinha da Samaria. Eram os israelitas que habitavam essa região. Um povo extremamente rechaçado pelos judeus. Por quê? Os judeus tinham muito preconceito para com os samaritanos. Porque os samaritanos haviam deixado com que os seus costumes, os seus hábitos, se mesclassem com os povos que haviam vindo do estrangeiro, com os gentios, ou seja, os povos estrangeiros. E os judeus não admitiam isso. Onde já se viu? Mesclar os nossos costumes com os costumes dos estrangeiros? Eles não admitiam isso. Então, eles tinham muito preconceito para com o samaritano. Utilizar um samaritano como um bom exemplo, ora, era quase um escândalo. Onde já se viu? Pois Jesus, olha que interessante, quando ele não utiliza o sacerdote, nem o levita, como um exemplo de caridade para com aquele homem que foi assaltado, ele demonstra que a verdadeira caridade independe do quanto de conhecimento intelectual das leis você tenha, mas depende
do quão misericordioso de coração você é. Quando então Jesus coloca o samaritano ajudando um homem, ao mesmo tempo que Jesus combate o preconceito orgulhoso, ele nos mostra escancaradamente que a caridade deve ser feita por qualquer um, a qualquer um, porque ele também não diz quem é o homem que descia de Jerusalém a Jericó. A caridade é condição humana, é condição e a alma, e não deve estar atrelada a condições religiosas, políticas, de gênero, sociais, culturais. A única regra é: ame ao seu próximo. E Jesus dá a ordem: vá e faze o mesmo. Vá e ame a seu próximo. Estamos vivendo um tempo muito estranho, onde as pessoas têm se degladiado por preconceitos horrorosos. E nós devemos parar para pensar e nos lembrar que o Mestre sempre combateu tal atitude. Se hoje Jesus estivesse entre nós, ele estaria novamente nos orientando sobre isso. Fazer o bem pelo bem, sem julgar quem o faz, nem quem o recebe. Mesmo porque, meus amigos, a vida é uma roda. E na roda da vida, ora, nós estamos fazendo a caridade, ora, nós estamos recebendo. Ora, nós somos o próximo de alguém, ora, nós temos alguém próximo de nós. A vida é uma roda, a vida é cíclica, e o que cabe a nós é fazer a nossa parte. Depois de contar a parábola, Jesus indagou ao doutor da lei: qual, pois, destes três te parece que foi o próximo daquele que caiu das mãos dos salteadores? E o doutor da lei respondeu: o que usou de misericórdia para com ele. Jesus, então, diz: vá e faze o mesmo. A ordem dele continua ecoando até hoje. Até hoje. E nós, às vezes, continuamos como crianças teimosas. Nós sabemos amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a nós mesmos. São três formas de amar: a Deus, ao próximo, a nós. E o que fazemos? Não dá mais para nós justificarmos e dizermos: eu não sabia que era para amar o próximo. Porque nós sabemos. E é sem exceção, é uma regra única, não cabe exceção. Nos ferimos mutuamente no trânsito, nos desequilibramos em casa, puxamos o tapete do colega no trabalho, ou então nos comprazemos com aquele que faz aquilo, né? Agimos como o sacerdote e o levita. Sabemos da lei e não agimos conforme as leis divinas, nos tornando absolutamente cegos para com o sofrimento e a dignidade alheia. Rimos dos que caem e se machucam na via pública. Olha, quantas pessoas observamos que param para filmar uma pessoa caindo, mas não param para ajudá-la. Param para postar em redes sociais o sofrimento do outro, mas não param para ajudá-la. Quando podemos fazer justamente o contrário, arrumamos desculpas e nos entregamos à preguiça inerte que nos absorve em nossas casas. Falamos mal dos outros. A energia que nós utilizamos para fazer tudo isso é só convertê-la para fazer justamente o contrário, né? Era uma noite fria de julho de 1927, em Minas Gerais. Uma noite bem fria. Logo do início do seu apostolado no campo da psicografia, Chico Xavier se preparava para dormir. Fazia suas orações com bastante dedicação. E quando ele abre os olhos, ele percebe que o seu quarto está tomado
por uma luz lilás prateada. Ao se virar, ele observa o espírito de uma veneranda mulher, que era responsável por toda aquela irradiação de luz. Ele tentou levantar para ser cortês para com aquela entidade que estava visitando, mas a autoridade moral daquela mulher era tão grande que ele não conseguiu. Ele continuou ajoelhado em suas orações. A dama, iluminada, olhou com ternura para Chico e disse: Francisco, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, venho solicitar o seu auxílio em favor dos pobres, nossos irmãos. Chico disse que a emoção possuía a alma dele de tal forma como jamais ele tinha experimentado. Então, a única coisa que ele conseguia perguntar é: Senhora, quem sois vós? Ela então respondeu: Você não lembra de mim por ora. No entanto, sou Isabel de Aragão. Ele disse que tentava lembrar de alguém com aquele nome, mas ninguém vinha à sua mente. Então ele perguntou para ela: Mas senhora, eu já sou muito pobre e não tenho nada para dar. Que auxílio eu vou poder prestar aos mais pobres que eu? Ela disse: Você auxiliará a repartir pães com os necessitados. Ah, senhora, eu quase não tenho pão para mim mesmo. Como eu vou repartir pães com os outros? Chegará o tempo em que você disporá de recursos. Você vai escrever para as nossas gentes peninsulares e, trabalhando por Jesus, não poderá receber vantagem material alguma pelas páginas que produzir. Por isso, vamos providenciar para que os mensageiros do bem lhe tragam recursos para iniciar a tarefa. Confiemos na bondade do Senhor. Em seguida, a dama afastou-se, deixando o quarto de Chico Xavier em plena escuridão. 15 dias depois, apareceu um outro espírito. E Chico identificou que parecia ser um sacerdote. Ele saudou o espírito com respeito e esse espírito se apresentou a ele. Chico, fui no século XIV um dos confessores da Rainha Santa, Dona Isabel de Aragão, que se fez esposa do rei de Portugal, Dom Dinis. Ela ficou muito conhecida na história por ajudar demais os pobres da região, muitas vezes escondida do seu marido. Ela desenvolveu, continuava esse espírito, elevadas iniciativas de beneficência e instrução nos 2 reinos que formam a conhecida península na Europa, e voltou ao mundo espiritual em 4 de julho de 1336. Desde então, protege todas as obras de caridade e educação na Espanha e Portugal. Foi ela quem o visitou há alguns dias, nas preces da noite, e prometeu-lhe assistência. Isabel me recomenda dizer que não lhe faltarão recursos para a distribuição de pães aos necessitados. Confiemos em Jesus e trabalhemos na sementeira do bem. Chico lembrou que ficara calado porque tinha um nó na garganta e comentou: no primeiro sábado que seguiu as ocorrências que descrevi, fui com minha irmã Luísa até uma ponte muito pobre, ainda existente e reformada na cidade de Pedro Leopoldo. Nós tínhamos 8 pães no cesto. Até deixar-nos em 30 de junho de 2002, Chico manteve a distribuição semanal de pães, com centenas e centenas de pães distribuídos semanalmente. E às vezes, a possibilidade de ajudar o nosso irmão bate à nossa porta e nós dizemos: mas eu não tenho dinheiro. Amigos, uma pesquisa recentemente publicada diz que as pessoas que mais fazem caridade são os que menos recursos financeiros têm. Porque eles dividem com o que sobra deles
para com os outros, porque eles sabem o quanto que aquele pedacinho que sobrou para eles pode fazer falta na casa do vizinho. Às vezes gastamos com supérfluos, coisas bobinhas que poderia auxiliar alguém. E a caridade de verdade, vamos parar para pensar, não é a caridade material. Certa feita, nós estávamos conversando com um morador em situação de rua. E ele nos disse que eles não passavam fome na rua, porque eles recebiam bastante doação de alimento. Às vezes, tinham ONGs que passavam 2 ONGs diferentes no mesmo dia. Uma dava sopa, outra dava lanche, por exemplo. Então, até sobrava comida. Todos os dias eles tinham comida. Mas as pessoas entregavam comida e nem olhavam para o rosto deles. Entregava comida, eles pegavam e saíam. Ninguém conversava com eles. Então, eles falavam, a gente não passa fome. Graças a Deus, nós agradecemos a essas ONGs, porque nos dão comida. Mas a gente sente falta de desabafar, de conversar com alguém. Então, a caridade material, desprovida da caridade moral, o que é? A verdadeira caridade é a moral. É tratar alguém com dignidade, com respeito. É olhar nos olhos. Se alguém pedir, por exemplo, um dinheiro para a gente e a gente não tiver condição de oferecer, a gente fala, olha nos olhos da pessoa e diz, olha, infelizmente eu não tenho, mas que Deus te abençoe. Porque muitas vezes, já repararam? As pessoas dão com o intuito de se livrar da pessoa, não com o intuito de realmente auxiliá-la. Certa feita nós observamos de longe um outro morador em situação de rua que abordou um jovem rapaz. Ele foi para abordar o jovem rapaz, para pedir algo. O rapaz jovem disse para ele, falou assim, não, mas eu não tenho dinheiro. O homem virou para ele e falou assim, mas eu não quero dinheiro. A gente já se antecipa. Ele falou, eu só quero comida. E aí o jovem rapaz pediu desculpa e foi comprar comida para ele. Então, assim, nós temos de tomar cuidado para não nos dessensibilizarmos frente ao sofrimento alheio. Não estou falando isso com relação só aos moradores de rua. Vocês já pararam para pensar como deve ser difícil o trabalho de operadores de telemarketing? A gente não está vendo eles por telefone. E descarregamos todas as nossas frustrações com o serviço que a empresa, a operadora, nos fornece neles. Só que, às vezes, eles têm uma limitação. E eles não conseguem. São pessoas como cada um de nós, podia ser nossos filhos, nossos irmãos, sobrinhos. E a gente ofende. Eles têm sentimentos também. É grande o índice de depressão entre os trabalhadores de telemarketing. A gente não para pensar, né? Então, a caridade não é só para com os que têm pouco recurso material. É para com todos nós. Porque somos todos uma mesma família. Todos nós somos irmãos. Somos filhos do mesmo Pai. Então, se falta para alguém, qualquer um, falta para um irmão nosso, né? Nós, às vezes, realmente nos justificamos. Não tenho dinheiro, não tenho tempo. É uma justificativa bastante usual. Nossa, trabalho demais, não tenho tempo. Outra coisa, o amor ao próximo, o nosso próximo, a ação ao próximo, ela está permeada na nossa rotina. É claro que ter um dia específico para nos dedicarmos é fantástico. A Gleides falou logo no início, a nossa casa espírita, ela é um complexo
de estudo e de obras assistenciais, na sede e nos núcleos. Então, a gente se organizar, por exemplo, para fazer parte do Mensageiros da Esperança, que vai nas penitenciárias, para fazer parte do pessoal aqui da frente do Casa de Apoio à Vida, tem as creches, tem o instituto, tem uma série de coisas que a gente pode fazer parte. É fantástico, a gente dedica 1, 2 horas, 3 horas da nossa semana única e exclusivamente para aquilo, de corpo e alma. Mas não é só isso, é no dia a dia. Ah, mas eu não tenho tempo. Tem sim. Enquanto você está trabalhando, como você age com seus colegas de trabalho? Torce para que eles caiam em falta para você se sobressair? Ou você está do lado deles, dando apoio e ajudando? Se você é o gerente, o supervisor, o chefe, o líder, etc., o CEO da empresa, você explora para que tenha mais lucros? Ou você atende às exigências das leis trabalhistas para que eles possam ser atendidos? Então, está nisso. Trata com respeito todos. Quando a gente está no nosso ambiente de trabalho, a pessoa responsável pela limpeza do nosso local, a gente passa por ela feito um tiro e nem vê? Ou fala bom dia, pergunta o nome todos os dias, pede licença se estiver atrapalhando? Olha como que é nas pequenas coisas. Caridade, amor ao próximo, está atrelado com dignidade humana, gentileza, educação. É tudo junto, é perdão. É tudo junto. Tudo aquilo que eleva a criatura humana. Tudo aquilo que nós gostaríamos que fizessem a nós, caso estivéssemos no lugar da pessoa, é caridade. Então, a gente não precisa só de um tempo específico para aquilo, é no dia a dia. É lembrar de um companheiro no trabalho espírita. Muitos de nós estamos vinculados a trabalhos na casa espírita. É lembrar daquele companheiro que começou a faltar. E falar, por que será que fulano está faltando? Dá uma ligadinha. Às vezes, os trabalhadores espíritas passam por dificuldades também. E às vezes não querem atrapalhar o andamento da tarefa, ou têm vergonha de dizer. Liga, pergunta como está, faça uma visita. Mas fala antes que vai fazer a visita, não aparece surpresa. Seja educado, né? Mas faça uma visita. Pergunta se está tudo bem, se está precisando de algo. Soube de pessoas já na tarefa espírita que pararam de vir porque ficaram desempregadas e não tinham dinheiro para vir, para pagar a condução. E se companheiros não ligassem para saber, a gente nunca saberia e não poderia ajudar essa pessoa, que era uma trabalhadora ímpar. Então, quantas coisas, né, nós podemos fazer no nosso dia a dia? Outras coisas que também as pessoas se justificam. Ah, Cássia, eu não faço bem, mas eu também não faço mal. Eu fico ali, ó, na média. Não fazer o bem, não fazer o mal, eu estou ali, neutra. Será que está mesmo? Eu esqueci de trazer aqui, mas tem um livro, podem anotar. Faz parte das obras básicas. Chama O Céu e o Inferno, de Allan Kardec. Na segunda parte desse livro, no capítulo 8, chama Espíritos Endurecidos esse capítulo. Um dos espíritos que está lá, um dos espíritos superiores, né, que está fazendo algumas orientações nesse capítulo, ele diz que o mal nasce do bem negligenciado. Já pararam para pensar nisso? Toda vez que a gente não faz o bem, o mal nasce. O mal nasce do bem negligenciado. Então, aqueles que dizem, eu não faço bem, mas também não faço mal, a gente se omite, né? Então, fazer o bem é sempre a melhor solução. E nessa linha de pensamento, da negligência do bem, nós vamos observar um fenômeno
nessa mesma linha de pensamento, nós vamos observar um fenômeno que tem acontecido com bastante frequência e que foi estudado largamente por um psicólogo, que eu sei que já trouxeram em palestras esse assunto aqui, por isso que eu vou fazer só um en passant. Mas eu vou dizer, porque quem quiser, procure, aí sim, pode procurar na internet, né? Que tem a tese dele, a dissertação dele de mestrado, a tese de doutorado. Esse psicólogo e professor da USP, ele se chama Fernando Braga da Costa. A dissertação de mestrado e a tese de doutorado que ele fez pela USP se tratou sobre a invisibilidade social. Se vocês digitarem o nome dele no Google, Fernando Braga da Costa, e USP, mestrado, doutorado, vocês vão achar as dissertações dele, né? A dissertação e a tese dele lá. Ele fez um experimento social. Para a dissertação de mestrado, durante 8 anos, em meio período do dia dele, ele trabalhava como gari na USP. E se vestia como gari e trabalhava junto dos garis, para ver como é que era com relação às pessoas que trabalhavam na USP, os professores, os alunos, e como é que era do ponto de vista dos garis e do ponto de vista dos estudantes, dos professores e tal. E ele constatou algumas coisas muito interessantes sobre a invisibilidade social. Segundo ele descobriu, nas palavras dele, descobri que um simples bom dia, que nunca recebi como gari, pode significar um sopro de vida, um sinal da própria existência. Quando ele estava vestido como gari, as pessoas nem olhavam para ele, passavam como o sacerdote e o levita. Quando ele estava como professor, como Fernando, todo mundo o reconhecia, olhava, conversava. Quando ele punha o uniforme de gari, nem bom dia ele recebia. O psicólogo sentiu na pele o que é ser tratado como um objeto e não como um ser humano. Professores que me abraçavam nos corredores da USP passavam por mim, não me reconheciam por causa do uniforme. Às vezes esbarravam no meu ombro e, sem ao menos pedir desculpa, seguiam me ignorando como se estivesse encostado em um poste. Olha que interessante. Ele conta que ele chegava em casa, às vezes chorava. Então, quando eu via um professor se aproximando, ele conta, ele parava de varrer os pátios da USP. Ele parava e fitava o professor. E o que acontecia? Nada. Não acontecia nada. Porque o professor ia passar por ele, mas não ia enxergá-lo, como se ele fosse uma árvore ou um orelhão. Sabe quando parece que nos acostumamos com o sofrimento ao nosso redor? A gente não pode se acostumar. A gente não pode achar natural. A gente não pode achar normal. Sofrimento, situação de humilhação social, não podemos nos deixar nos dessensibilizar para com o próximo. Certa feita, um outro fato interessante que aconteceu. Nós estávamos na fila de um brinquedão, desses brinquedões que tem em shopping, eu tenho uma filha pequena. E uma atendente veio, fez o cadastro da minha filha. E no final, eu agradeci e falei, obrigada, meu anjo. Falei para a atendente. Ela virou para mim e falou assim, nossa, faz tanto tempo que alguém não me chama assim. Aqui as pessoas me tratam tão mal, os pais arrumam confusão por quase nada. Puxa, ganhei meu dia. Falei, uau, eu só fui educada. Então, olha como falta o trato. É reflexão para o dia de hoje, essa conversa. Parar para pensar que o próximo realmente está próximo. Às vezes está dentro de casa. Quem é casado há bastante tempo, faz quanto tempo que não diz para o seu cônjuge, eu te amo?
Eu te admiro. Você é importante para mim. Puxa, você se arrumou hoje, você está bonito, você está bonita. Obrigado, obrigada. Quem é pai, quem é mãe, há quanto tempo que não fala para o seu filho, independente da idade que ele tenha, tenho orgulho de você. Eu te amo. E os filhos a mesma coisa com relação aos pais. Tenho orgulho de você, pai. Tenho orgulho de você, mãe. Eu te amo. Você é importante para mim. Às vezes, nós convivemos na mesma casa e não sabemos o que passa no íntimo das pessoas que estão do nosso lado. Ligar para um parente que mora longe e que faz tempo que a gente não conversa. Hoje eu lembrei de você. Como você está? Estou com saudade. Se para alguns é difícil falar eu te amo, fala então, você é especial para mim. Senti saudade. Isso também é amar ao próximo, meus amigos. Existem tantas formas de nós demonstrarmos o amor. E lembrem-se, o amor é ação. Não adianta falar, eu amo fulano, mas não falo, não ligo, não me interesso, não demonstro. Então não é amor, é consideração. No máximo. Para amar, nós precisamos agir. Não existe amor sem ação. Todos nós desejamos também ser amados. Mas para que isso aconteça, vejam, são as 3 formas de amar a Deus, ao próximo e a nós mesmos. Nós precisamos do auto-amor. Esperar que o outro nos ame? Não. Mas nós precisamos nos amar também. Nos respeitar, cuidar de nós mesmos e buscarmos sermos pessoas melhores a cada dia. O que é o auto-amor? É compreender as nossas limitações, é nos perdoar e nos esforçarmos por sermos pessoas melhores a cada dia. Todavia, justificar as nossas dificuldades na inércia da preguiça, justificarmos as nossas dificuldades na inércia do isolamento, do não querer fazer, nas justificativas como o doutor da lei nos disse anteriormente, isso não é auto-amor. Quando o doutor da lei quer justificar a si mesmo, ele não está demonstrando auto-amor, ele está demonstrando o egoísmo. A gente não pode confundir essas duas coisas. Auto-amor é se cuidar, é se respeitar, é se esforçar e se melhorar a cada dia. Mas também é sair de si mesmo em prol do outro. É vencer o egoísmo. Por que eu estou falando isso? Porque, mais uma vez, como eu disse, hoje é um dia de reflexão. Mais uma vez, nós tivemos uma experiência muito interessante há poucas semanas. Nós estávamos de acompanhante numa unidade de pronto atendimento aqui em Campinas, numa UPA. E não tinha muitas pessoas, tinha até poucas pessoas para serem atendidas, mas estava devagar, era troca de plantão e tal. E havia uma pessoa que estava para ser atendida, de uma família. E essa pessoa estava lá, a gente percebia que estava sofredora, estava se cuidando, porque cuidar da sua saúde é o auto-amor também. Ela estava se cuidando, buscando atendimento. Todavia, chegou um rapazinho, devia ter uns 20 e poucos anos, com a mãe e uma outra jovem. Ele estava retorcendo de dor. Não havia quem observasse o rapaz chorando, com dor nas costas, retorcendo de dor. E ele sentou. Eu
só estava de acompanhante, a pessoa que estava comigo já estava sendo atendida. Então eu comecei a observar a situação. Aquela senhora que não estava bem, levantou, foi até a mãe do rapaz e propôs a troca de senha. Ela seria a seguinte a ser chamada, aquela senhora. Mas ao ver o filho daquela mulher sofrendo, ela trocou de senha com aquela mulher. A mãe do rapaz não entendeu. Ela estava tão desnorteada com o filho sofrendo que ela não entendeu. A mulher teve que falar para ela: olha, troca a sua senha comigo, eu vou ser a próxima. Trocando a senha, você é a próxima. A mulher beijou as mãos. A mãe beijou as mãos daquela mulher. E em menos de 5 minutos, a senha foi chamada e o rapaz entrou. Eu fiquei olhando aquilo. Levou mais de 1 hora para aquela senhora ser chamada com a senha, que seria do rapaz. Para ela, foi algo tão natural, tão simples. Ela viu, trocou, sentou e ficou continuando esperando. A gente percebia que ela estava sofredora também, mas ela ficou lá esperando. Para ela foi tão natural, foi tão simples. Algo natural das almas elevadas, sabe? Dos espíritos abnegados. Para ela foi natural. E para mim foi uma demonstração tão grande, porque naquele exato momento surgiu próximo daquela mulher. Naquele exato momento, ela abriu mão da sua vez, porque ela também estava sofredora, em amor àquele próximo, como o óbolo da viúva que Jesus também conta na história, na Bíblia. Tinham 2 sofredores, mas ela abriu mão para que ele pudesse ser atendido. Colocar-se no lugar do outro, meus amigos. Eis o grande segredo para descobrirmos quem é o nosso próximo. Jesus nos orientou tanto sobre isso. Contou parábolas, exemplificou, orientou. Está mais do que na hora de fazermos a nossa parte. A parte que nos cabe. Conhecer os ensinamentos do Cristo e não colocarmos em prática é agirmos como o sacerdote o levita na parábola. A prática da caridade é luz que ilumina não só o coração do atendido, mas primeiramente e sobretudo o nosso. Sugiro que façamos o Evangelho no lar essa semana com uma passagem do capítulo 13, item 13, do Evangelho segundo o Espiritismo. Podem anotar, o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 13, item 13. É uma historieta citada pelo Espírito Caritas, que nós vamos tomar a liberdade de ler para vocês. Chamo-me Caridade, e sou a rota principal que conduz a Deus. Segui-me, porque sou o objetivo a que todos deveis visar. Fiz esta manhã minha caminhada habitual, e coração angustiado venho vos dizer, ó meus amigos, quantas misérias, quantas lágrimas e quanto tendes a fazer para secá-las todas. Inutilmente, procuro consolar as pobres mães, dizendo-lhes ao ouvido, coragem, há bons corações que velam sobre nós. Não sereis abandonadas, paciência. Deus está aí, sois suas amadas, sois suas eleitas. Elas pareciam ouvir-me e voltavam para o meu lado grandes olhos ansiosos. Eu lia sobre seus pobres rostos que seu corpo, esse tirano do espírito, tinha fome, e que se minhas palavras lhe serenavam um pouco o coração, não enchiam seu estômago. Eu repeti ainda, coragem, coragem. Então uma pobre mãe, muito jovem, que amamentava uma criancinha, tomou-a nos braços
e a estendeu no espaço vazio, como a me pedir para proteger esse pobre pequeno ser, que tomava num seio estéril, senão um alimento insuficiente. Alhures, meus amigos, vi pobres velhos sem trabalho e cedos sem asilo, atormentados por todos os sofrimentos da necessidade e envergonhados por sua miséria, não ousando eles que jamais mendigaram ir implorar a piedade dos transeuntes. Coração cheio de compaixão, eu que nada tenho, me fiz de mendiga por eles. Por isso, venho a vós e vos digo, lá embaixo há infelizes, cuja mesa está sem pão, a lareira sem fogo e o leito sem cobertor. Não vos digo o que deveis fazer. Deixe essa iniciativa aos vossos bons corações. Se vos ditasse a vossa linha de conduta, não teríeis o mérito de vossa boa ação. Eu vos digo somente, sou a caridade, e vos estendo a mão pelos vossos irmãos que sofrem. Mas se peço, também dou, e em abundância. Convido-vos para um grande banquete, e vos forneço a árvore onde vos saciareis. Vede como essa árvore é bela, como está carregada de flores e de frutos. Ide, colhei, apanhai todos os frutos dessa bela árvore que se chama beneficência. Em lugar dos ramos que houverdes tirado, fixarei as vossas boas ações que fizerdes, e levarei essa árvore a Deus para que a carregue de novo, porque a beneficência, ela é inesgotável. Segui-me, pois, meus amigos, a fim de que vos conte entre os que se alistam sob minha bandeira. Sede corajosos, eu vos conduzirei no caminho da salvação, porque eu sou a caridade. Meus irmãos, que saiamos hoje daqui reflexivos, e que essa reflexão possa ser o móvel da nossa mudança em atitude e pensamento, hoje e sempre. Que Jesus nos ampare e nos abençoe.